qualquer lugar que você esteja, desde que você esteja nos ouvindo, eu quero te convidar a devotar um pouquinho, um breve espaço de tempo, aqui de atenção à palavra de Deus. Nós vamos falar um pouco da palavra do Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus. Antes de começarmos, eu quero nos identificar. Nós somos a Igreja Adventista Renovada. Nos congregamos aqui neste bairro, ali na rua 13 de Maio, número 121, certo? Convido a todos que estiverem nos ouvindo a nos fazer uma visita. Para quem ainda não souber o endereço, a nossa congregação é em frente à casa do antigo carroceiro, seu Sabonete, né? Todo mundo conhece do bairro, muita gente conhece. Então, quem puder nos fazer essa visita será muito, muito, muito abençoado, porque a Bíblia nos diz que na presença do Senhor há fartura de alegria e bênçãos para nós. Amém? Eu quero convidar aqueles que podem, que tem uma Bíblia aí acessível, que abra a sua Bíblia no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. É uma passagem muito conhecida. Maravilhoso é nós ouvirmos sobre a graça de Jesus, sobre o alcance que a graça do Senhor tem em nossas vidas e principalmente o que acontece ao homem que acessa essa graça, que deixa o Senhor fazer morada e abençoar a sua vida. Então vamos ler Atos 3:19. Diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. É muito bom, meus queridos, nós falarmos sobre bênçãos, sobre curas, sobre maravilhas que o Senhor opera. Mas até hoje ainda não inventaram, e eu acredito que ninguém vai conseguir fazer, inventar ou identificar, descobrir algo mais sublime e muito mais maravilhoso do que o milagre da transformação de uma vida. Não existe nada mais maravilhoso que prova a existência de Deus do que você ver uma pessoa se tornar em algo que ela nunca foi. Você mesmo, eu tenho certeza que aqueles que me ouvem já tiveram essa experiência de ver alguém que talvez você conheceu a vida toda de um jeito e de repente ele aceita Jesus e a sua vida é transformada, e aquilo que nunca brilhou, de repente brilha mais do que o sol, do que as estrelas na sua vida. Então você percebe que algo diferente aconteceu com ele, e esse algo diferente, diz a Bíblia, que é a presença do Senhor, né? É a conversão que só vem da parte de Deus. Aqui em Atos 3:19 fala o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Há pouquíssimo tempo, aliás, hoje, nós estudávamos pela manhã na igreja sobre o significado da palavra arrepender, né? A palavra arrepender a origem dela vem de uma palavra grega, muito pouco conhecida, mas de muito significado, chamado metanoia, que significa a mudança da mente, a mudança da atitude do ser humano. Arrepender-se não quer dizer só que você tomou uma atitude. Não. Na verdade, tomar atitude é o resultado desse arrependimento. O arrepender-se de verdade começa quando você faz o que você está fazendo agora. Parar um pouquinho para ouvir a palavra de Deus. O arrepender-se começa quando você para um pouco para pensar, chega à conclusão que aquilo que você sabe, aquilo que você faz, aquilo que você é até hoje, ainda não é o total, ainda não é a completude de tudo que você pode ser. Quando você entende que Deus tem algo melhor para você, é nesse ponto que o ser humano se arrepende, que ele muda a mente dele, ele transforma o caminho dele e justamente se direciona a Deus. Então eu te convido nessa tarde a arrepender-se da sua vida, arrepender-se de até hoje talvez não ter confessado o Senhor Jesus, de até hoje não ter entregue a tua vida por inteiro ao Senhor Jesus Cristo. Eu te convido hoje a você se arrepender por não estar conosco aqui, por exemplo, levando esta palavra. Porque acredite, não existe melhor presente, não existe melhor encargo para o homem do que ouvir a palavra de Deus e ter a honra, como nós estamos tendo aqui, e falar desta palavra. Por isso eu te digo, arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Converter também é outra expressão que tem um sentido muito
maravilhoso. Também, né, assim como arrepender, também tem um sentido um pouco mais profundo, que traz o sentido de mudar de direção. Converter não é só você tomar uma atitude e dizer, olha, hoje eu sou diferente. Não. Converter envolve você sair do lugar onde você está, sair da direção em que você se encontra, mudar o caminho onde você tem trilhado e se direcionar para outro lugar. Tanto é que a nossa legislação de trânsito usa a expressão conversão, né? Converter à direita, converter à esquerda, porque você está mudando de direção. Você está indo numa direção e você de repente altera isso. E é isso que Cristo te chama nessa tarde. É você sair do comodismo, você sair do lugar onde você está, mudar a direção dos teus caminhos, mudar a direção dos teus pensamentos e de repente descobrir que existe um caminho melhor. Existe uma rota mais segura, existe um caminho mais certo para o pecador, que é ao lado, debaixo, aliás, da graça e da proteção de Jesus. Por isso, vamos reler o texto. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Quando você entende que aquilo que você é, que aquilo que você faz, aquilo que até hoje você tem sido, não é suficiente, e você decide mudar de atitude, você decide mudar de direção, escolhe seguir o caminho de Cristo, nesse momento, você tem acesso a algo preciosíssimo, você tem acesso a uma riqueza espiritual maravilhosa e incalculável ao homem, que é converter uma vida de pecados em uma vida de santidade. Só Deus tem a capacidade de apagar pecados. Só Deus tem a capacidade de perdoar os pecados, de fazer com que você, que foi um pecador até hoje, mas pela graça de Jesus, Ele apaga a tua vida, Ele apaga a tua história, as decisões erradas que você tomou até hoje. Deus está pronto e te chama para que Ele venha apagar essas decisões. Não porque Ele esteja aqui simplesmente zerando o passado, não é isso. Mas ele entende que você, em outro momento, talvez, tenha tomado uma decisão errada, porque não sabia, porque não conhecia, porque não tinha intimidade com Ele. Mas, no momento que você se achega a Deus, no momento que você se achega a Jesus, entende que você precisa dEle, Ele se achega a você e diz, filho, eu te entendo, eu te vejo, eu vejo a tua luta e vi até hoje, e é por isso que eu vou zerar esta conta, é por isso que eu vou apagar os teus pecados e vou te dar uma nova oportunidade para a partir de hoje você trilhar um novo caminho com a minha proteção, com a minha direção, no meu caminho, debaixo da minha proteção. E é aí, meus queridos, que o homem pecador conhece uma riqueza incalculável. Quando ele entende que aquilo que ele nunca pode ser, debaixo da graça de Jesus, ele pode. Porque Deus é que dá condição ao homem, irmãos, de fazer qualquer coisa. Disse a palavra de Deus. Para nós que cremos na palavra do Senhor Jesus Cristo, nada é impossível. Nada é impossível, desde que você creia que Deus te fortalece para isso. Foi isso que Paulo disse lá em Filipenses, quando ele disse o quê? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você é fortalecido por Jesus, nada te será impossível, nada te será difícil demais, nem servir a Deus, que para você talvez pareça tão complicado, não é. Se você estiver debaixo da graça de Jesus, Ele te dá força para você vencer, Ele te dá força para você ser o que você nunca foi, Ele te dá força para entender o que você nunca entendeu, desde que você queira fazer isso. Por isso que o versículo começa dizendo, arrependei-vos. Entenda que aquilo que você entende não é a totalidade das coisas, que aquilo que você enxerga não é a visão toda das situações, é na verdade o seu lado, a sua visão, e Deus está preparado para te explicar tudo que você não sabe ainda. Ele está preparado para te mostrar um mundo, um universo de coisas que você ainda não entendeu, e no momento que você entende isso, Ele te abençoa, Ele te dá entendimento, e é nesse momento que a conversão vem, que a mudança de atitude naturalmente vem ao ser humano, quando o homem entende que ele está fora da vontade do Senhor. Então, como ele diz aqui, arrependei-vos, pois, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. É muito bom falar de refrigério. Nós estamos em pleno inverno, né? Conhecido, antigo inverno, né?
Nós estamos aqui num sol quente desse jeito, mas no inverno. Quem não gostaria de uma sombrinha? Ou de uma friezinha? Né? É o que a Bíblia diz, refrigério, ou seja, refrigerar, esfriar aquilo que está quente, aquilo que está talvez superaquecido, cansado, estressado. Tudo bem, meu querido? É isso que Cristo te oferece, é um refrigério para aquilo que talvez nem você mais esteja aguentando. Quando você vem para Jesus, entende que você precisa dele, quando você muda a tua vida para se encaixar nos planos dele, ele vem te dar uma nova vida. E aquilo que até hoje tirou a tua paciência, aquilo que até hoje tirou a tua paz, aquilo que até hoje te esgotou totalmente, física e mental, ele tira todo esse peso, toda essa carga. Ele refrigera aquilo que estava superaquecido. Ele esfria aquilo que estava talvez a ponto de explodir. Isso é a vida do ser humano sem Deus. Você pode até achar que está tudo bem, mas não está. Você pode achar que está tudo tranquilo, que nunca precisou e talvez nem precise de Jesus. Mas na verdade nós todos precisamos, meus queridos. Se não fosse Deus nos iluminando, se não fosse a graça e misericórdia de Jesus, todos os dias, nos guardando e nos refrigerando, nos protegendo do mal, que vem a todo momento tentar nos destruir, nós já teríamos perecido. Foi o que o salmista Davi disse, se não fosse Deus, nós já teríamos perecido há muito tempo, irmãos. E é por isso que o Senhor nos oferece isso nessa tarde. Que vocês que estão nos ouvindo, vocês que nos ouviram até agora, deem um pouco de atenção à palavra de Deus. Eu repito, nós nos congregamos aqui no bairro da Areia, ali na rua 13 de maio, no número 121, pode subir, você vai encontrar a igreja, está lá a placa. Então, faça-nos uma visita sem compromisso. Não tenha medo de Jesus. Pense que Ele está pronto para te refrigerar, para te acalmar, para te esfriar, para dar aquilo que você sente falta e talvez você nem percebeu. Mas talvez quando eu comecei a falar, você percebeu que a tua vida não é completa. Ela precisa de algo. Ela precisa dessa calmaria que só Jesus tem, do sossego e a paz que só em Cristo você encontra. Vou ler de novo para nós podermos encerrar aqui. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. É muito maravilhoso, Lucas, aqui que escreveu o livro de Atos, quando ele escreve essa parte, ele deixa bem claro que o refrigério não vem de uma teoria, o refrigério não vem de um pensamento, de uma filosofia, ou de alguém, ou de qualquer lugar. O refrigério vem pela única e exclusiva presença de Jesus. Só o Senhor tem a capacidade de dar esse refrigério. Somente na presença do Senhor você encontra essa paz. Somente no Senhor você encontra essa presença gloriosa que te dá tudo que você precisa de verdade.